Eu bato no peito e digo que sou daqui. Eu falo mais alto porque quero transmitir minha energia de querer meu lugar melhor a cada dia, pra ser feliz. Sou do ABC, e ter uma vida melhor é questão de escolher. Quem vai olhar pelo meu lugar, quem assim como eu não vai sossegar, enquanto meu grande ABC puder melhorar. Juntos somos maiores que muitas nações, 7 cidades, mais de 2 milhões. Gente que pode fazer muito mais por nossa região. Quem é do ABC, vota pelo ABC, não importa o partido, se é A, B ou C, candidato daqui tem mais compromisso pra fazer valer. Sou mais ABC porque é meu lugar, quero gente daqui pra me representar. E você? Vote em candidato que é do ABC, porque é com gente daqui que a gente vai crescer. Nessas eleições, vote por você. Eleja quem defende o ABC. Olá pessoal, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo aqui na nossa plataforma digital RD Online, informando, prestando serviços, o meio desta semana histórica, desta semana decisiva, hein? Contagem regressiva, 4 dias para as eleições, 4 dias para que o senhor, a senhora que nos acompanha aí no outro lado da telinha, da telona do celular, possa ter um encontro direto, particular e restrito com as urnas. 6 votos no próximo domingo. Pela ordem, deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Para quem ainda não definiu os votos, importância aí de pesquisar. Amanhã, quinta-feira, termina o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Então, quem ainda tem alguma dúvida pode pesquisar no horário eleitoral. A partir de amanhã, aí vai ficar restrito ao mundo virtual, ou seja, redes sociais, pesquise Facebook, Instagram, vai lá no Google, põe o nome do seu candidato para ver se é ficha limpa, se não é ficha limpa, o que fez, o que pensa em fazer. E, claro, conversa com os amigos, familiares. Esse é o exercício da democracia. A gente tem dito aqui, o voto demora no máximo 1 minuto, mas as consequências boas e ruins, 4 anos pela frente. Por isso a importância do nosso gesto. E talvez seja o momento mais igualitário da nossa sociedade, porque o voto do mais pobre e o voto do mais poderoso tem o mesmo valor, tem a mesma validade no próximo domingo, ou seja, cada voto é extremamente importante. Daí a relevância de você pesquisar, apurar, assim como contrata alguém para sua empresa, para sua casa, observando o currículo, observando referências, a gente tem que fazer a mesma coisa com o nosso estado e com o nosso país. Nesta quarta-feira, 3 de outubro de 2018, hoje o Davanzo está aqui ao meu lado, presidente da OAB de São Bernardo do Campo. Embora ele tenha amplo domínio de comunicação, de programa de televisão, mas não vai dividir a apresentação comigo. Está aqui mais uma vez como entrevistado, junto com outros 2 colegas importantes aqui no dia a dia da região do ABC, porque hoje nós temos uma pauta especial. Hoje nós vamos dar uma pausa na questão eleitoral para a gente falar de um outro tema de tamanha relevância. No próximo dia 5 de outubro, sexta-feira, a Constituição Federal completa 30 anos. É a carta maior, que tanto se fala, em especial no período eleitoral, vamos mudar tal lei, tem que refazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Todo mundo lembra do passo importante que foi dado no Brasil em 1988, mas nada melhor do que ter alguém, e no caso aqui nós temos um trio, que observa no dia a dia, direta e indiretamente, que estudam, que estão na área ligados à evolução ao longo dessas 3 décadas da Constituição Federal, o que avançou e sem dúvida há avanços de extrema importância, o que falta avançar, o que é possível a gente ainda traçar de perspectiva. Recentemente nós tivemos a presença em São Bernardo do Campo, a gente até transmitiu ao vivo, para quem não viu, pode correr aí na timeline do Repórter Diário no Facebook, a transmissão da presença do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando exatamente sobre os 30 anos da Constituição Federal. Será que realmente nós estamos, apesar desse pouco tempo da democracia,
com uma democracia consolidada no Brasil? Há algum risco de se perder esse regime democrático, de se reverter alguma situação do nosso atual, aliás, Estado de Direito? Enfim, nós vamos discutir mais sobre isso, agradecendo mais uma vez você que pode curtir, comentar, compartilhar, interagir conosco, com os nossos convidados e também com todo o nosso suporte aqui, a equipe do Repórter Diário. O Carlos Carvalho, que sempre divide a apresentação comigo, hoje está aqui no estúdio ao lado, está na redação do Repórter Diário, uma semana com muita notícia, então está ali encaminhando os itens que já estarão nas páginas virtuais do Repórter Diário, também na edição impressa dessa semana, e nós vamos seguir aqui discutindo esse tema tão importante com os nossos convidados e falando nele, fazer a apresentação do Davanzo, presidente da OAB de São Bernardo, mais uma vez aqui abrindo espaço na agenda para atualizar essas percepções, essa discussão conosco. Davanzo, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro Amaral. É uma honra poder retornar aqui ao Repórter Diário. Eu lembro que o teu primeiro programa da tua volta aqui, eu fui convidado, estive aqui e agora retornando. E é muito bom a gente poder chegar à noite em casa, se tiver um tempinho, verificar o que está acontecendo no Repórter Diário, legal, com o Leandro Amaral, com o Carlos Carvalho. Eu gostaria inclusive de cumprimentar os diretores dessa casa, o Ayrton, a Socorro, o pessoal da técnica, o Vitor, e estamos aqui para mais uma noite agradável, junto com os demais integrantes dos painéis aqui, né, que estão aqui no painel conosco, e cumprimentar todos os internautas que nos acompanham nessa noite. Que bacana. E o Davanzo, a gente até comentava aqui nos bastidores, veio de camisa rosa, gravata rosa, e não foi por acaso. Foi em virtude também do Outubro Rosa, que é um mês todo voltado à reflexão, ao convencimento da importância do diagnóstico prévio, da importância, no caso das mulheres principalmente, tem homens também, viu, em relação a diagnóstico, é que é mais raro, né? O diagnóstico de câncer de mama. Na mulher a recorrência é muito superior, mas a importância do autoexame, da consulta frequente e regular ao médico, ou seja, o diagnóstico, e os especialistas já deixam isso muito claro, o diagnóstico prévio ajuda muito no combate, quando tem caso aí de diagnóstico positivo, a chance de cura, a chance de ter um tratamento exitoso é muito maior com esse diagnóstico prévio. Por isso a importância da conscientização, não à toa tem aquele laço rosa que é o símbolo da campanha. Você vê aí gente na rede social, no Facebook, no perfil, na página, no Instagram, colocando o Vitor Oliveira também, salientando aqui na transmissão do Repórter Diário, e que fique aí o alerta para você homem, para você mulher, ajudar no dia a dia da proliferação das informações de um tema também tão importante quanto esse. Obrigado pela reflexão também sobre isso, viu, Davanzo? É importante, obrigado. Legal. Os nossos outros convidados também aqui, representando a OAB de Santo André, Dr. Cristiano, que também tem ampla presença no dia a dia dos meios de comunicação aqui. Ainda tem um programa na Eco TV, doutor Cristiano? Boa noite. Boa noite, Leandro. Alegria estar aqui com você. Um tema super importante, que é falar sobre a nossa Carta Política, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, parabéns a você pelo trabalho que você desenvolve em favor da sociedade, o Repórter Diário, a toda a direção. E continuo, eventualmente, porque agora eu estou um pouco afastado com uma série de atividades profissionais. Agenda corrida. Mas quando dá, dou uma passada por lá também, faço alguma coisa. Aliás, um abraço a todos da Eco TV, em nome do Beza, que faz um trabalho brilhante no finalzinho da tarde, começo da noite, trazendo notícias, temas. O doutor Cristiano também sempre abre para discussões aqui do ABC, do Estado de São Paulo. Parabéns, viu, doutor Cristiano? Obrigado, Leandro. Obrigado. Legal. E a nossa outra convidada, também aqui para ajudar na reflexão, na discussão, nas informações dessa noite, a coordenadora de Ciências Sociais da Faculdade Metodista, a professora, né, Claudete? Professora Claudete Pagotto, aqui conosco. Professora, satisfação em recebê-la. Obrigada, boa noite, Leandro, doutores aqui presentes. É uma grande alegria estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante e que merece, portanto, um destaque no contexto que vivemos. Até, professor, eu vou fazer de trás para frente. Normalmente, a gente começa sempre com um olhar jurídico. Hoje eu quero reverter um pouquinho. Do ponto de vista da sociedade,
Qual o impacto e quais os avanços ao longo dessas 3 décadas em relação à Constituição Federal? Bem, vou tentar... É tema de tese, né? É uma discussão bastante ampla, né? Uma pergunta ali bastante importante. Vou tentar colocar alguns pontos para a gente poder depois... Discutir e aprofundar. Né? Do ponto de vista social, político, jurídico também, né? Porque a Constituição, ela em si, a palavra, né, Constituição, ela tem um sentido do ponto de vista político, da formação social, né? É aquilo que revela, que é referente a um passado social, ou seja, aquilo que se conquista, né? Ou aquilo que se revela como uma importância que deve ser mantida. Então, a Constituição, ela tem esse fator de não um dever ser algo ao futuro, mas aquilo que se revela no presente e que se reporta a características de um passado de uma sociedade, né? A Constituição de 88, em particular, no Brasil, eu, assim como outros pesquisadores, né, e que me reportei também para estudar esse tema, é a mais democrática do ponto de vista da história das constituições, né? Passou por, além de tudo, nós tivemos outras constituições que tiveram assembleias constituintes, né? Essa é a 7ª Constituição. A mais duradoura? É a mais duradoura, sim, né? Depois da de 46, se não me engano, teve 18 anos, né? E tivemos das 7, 5 com assembleias constituintes, algumas outorgadas e 2 impostas, né? Ou seja, deliberadas assim de forma sem a participação popular. Então, eu identifico como um elemento, para tentar te responder, a participação popular como um elemento chave para qualificar o sentido de um poder constituinte, que é o poder constituinte que se revela os anseios do povo, uma soberania popular. Eu acho que ela tem esse fator, né, de mobilizar, né, setores liberais, em especial, do contexto da ditadura militar, que vão se tornar opositores, né, do regime, né? E, dentro desse regime, eles, vamos dizer assim, subvertem um pouco a ordem, né? Começam a discutir os rumos de uma sociedade, esses liberais, ligados aos movimentos sociais da sociedade civil, né? Movimentos de esquerda, da guerrilha urbana, da guerrilha armada, né? Mas que vai deixando um pouco a luta armada para se dedicar à discussão mais de uma participação institucional, porque abriu-se a possibilidade, né? Então, chama atenção a esse caráter importante desse momento histórico, né, da década de 80, que se revela aí com a mobilização, né, de setores chaves da sociedade, né, e, para finalizar, talvez, para a gente conversar, você está perguntando, na verdade, é o sentido social, não o impacto... Perfeito, isso. Aquele momento, a gente identifica, do ponto de vista da análise política, né, como assim como eu falei, o sentido da Constituição é como se fosse um desaguadouro que irrompe como uma resposta importante para constituir de forma pactuar, né, trazer o consenso social novamente, tirando o dissenso como elemento chave da democracia, o consenso a partir da promulgação de um... O principal aspecto, professor, que caracteriza a diferença da nossa atual e mais duradoura Constituição em relação às edições anteriores, é esse aspecto da participação popular? A senhora salienta como principal fator? Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que não significa que esses 30 anos pudemos desenvolver a participação popular de forma ampla, né? Mas, no início, ela tem esse caráter, no sentido de fazer, a partir desse escopo, vamos dizer assim, jurídico e político do poder constituinte, né, meios para que se renove o regime político da ditadura para um regime democrático.
né? Então, não significa que os 30 anos nós tivemos de forma ampliada esse processo de participação popular, né? As conquistas foram colocadas e ampliadas. Dizem muitos aí que a nossa Constituição é a mais longa, né? Os juristas estão aqui para dizer que tem mais artigos. No mundo, a gente tem uma Constituição, a nossa Constituição é uma Constituição que tem muitos artigos, ou seja, ela é muito complexa, então precisaria enxugar, né? Eu trato isso talvez como um problema, né? Talvez a gente tenha que ter um pouco de atenção, e aí passo depois aos colegas aqui que entendem mais do ponto de vista jurídico, né? Mas ela é, talvez, o detalhamento e as proposições que vão sendo promulgadas, vão sendo colocadas, vão ser esse aspecto de tentar abarcar todos os setores, né? Trazer o consenso, aquilo que eu estava querendo dizer, né? Trazendo consenso para se revelar na Carta Magna. Agora, eu volto a dizer que o impacto disso, a gente tem que analisar os 30 anos desse processo, porque as conquistas foram bastante grandes na promulgação da Constituição, mas que se revela um desafio a lutar por elas, fazer valer o que foi colocado ali. Doutor Cristiano, quero ouvi-lo também inicialmente sobre essas 3 décadas da Constituição Federal, na sua avaliação, com a sua experiência, trajetória, o que é possível destacar, pensar de principais elementos dessa jornada? O que eu destaco são as garantias de direitos fundamentais para os brasileiros. Mas, paralelo a isso, nós temos que avaliar que a nossa Constituição e a democracia brasileira está em evolução e amadurecendo dentro desses 30 anos. Se adquiriu, foi dado de forma dispositivos, mas você tem que trazer uma cultura de investimento associado à Constituição. E quando eu falo isso, nós temos que falar de educação, que é o primeiro passo fundamental, que é previsto constitucionalmente, né, como na nossa Carta. E quando você fala em educação, você tem que levar a educação para todos. É através da educação que você adquire informação e você nasce com debates dentro da sociedade. Mas existe um ponto interessante que eu acho que deve ser levantado aqui, que existe um princípio constitucional no nosso país em 30 anos que só foi usado por 2 vezes, que é o plebiscito. É a consulta popular. Eu acho que esse é um exercício fundamental que deve ser trabalhado, né? Salvo engano, depois até os colegas podem falar isso, foi a consulta da forma do governo e a outra do porte de arma, do armamento. Isso tem que ser muito mais ampliado, né? Porque quando você fala no voto popular, que é importantíssimo, que é a forma que você, na sua chamada, colocava com clareza que desde o mais humilde brasileiro até o mais qualificado, seja em termos financeiros ou em termos de graduação, ele vai ter o mesmo peso. Mas o que nós temos que estar discutindo é no decorrer dessa representatividade no nosso Congresso Nacional. Isso eu coloco com bastante clareza de que forma. Você tem lá o princípio constitucional, todo poder emana do povo e será exercido através de seus representantes. Perfeito. Mas eu acho que depois que você deposita esse voto, deve ser feito muito mais esse tipo de consulta à sociedade para que a gente possa, o cidadão brasileiro, decidir. E a professora sabe disso, é um mecanismo importante, muito pouco usado. E é por isso que, na minha início, eu fiz trazendo isso sobre esse amadurecimento e essa evolução da democracia, que eu acho que é um ponto interessante até para que a gente possa discorrer sobre isso. A professora, com muita propriedade, que eu sei, o doutor Davanzo também, que é um ponto fundamental que eu considero isso. E depois, dentro dessa democracia, que você chega numa condução até de uma polarização hoje, das eleições no nosso país. Tá? A professora tinha comentado, a gente tem o Carlos, obrigado Carlos Carvalho, dando todo o suporte aqui para a gente, falando que a Constituição mais duradoura, professor, foi a primeira, que durou de 1824 a 1891. Então, essa nossa atual, que está aí datada de 1988, vai marcar agora 30 anos, é a segunda mais duradoura, mas desse período mais recente, né? Porque teve Constituição, como a professora lembrou aqui, durou muito pouco. Legal, Carlos Carvalho, registro feito aqui. Davanzo, quero ouvi-lo também sobre essas 3 décadas aí da Constituição Federal. Eu
me formei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo no ano de 91. Portanto, na época da Constituição, eu estava nos bancos escolares, né? E eu sou um admirador, um fã da Constituição. Eu não sou crítico com relação à Constituição, muito pelo contrário. Eu acho que a Constituição, em que pese, existiram nesses 30 anos centenas de mudanças, mais de uma centena de pequenas mudanças na Constituição. A espinha dorsal dela, eu acho que ela é maravilhosa. O que nós temos que entender é que após a promulgação da Constituição, houve necessidade de um período, e há sempre uma necessidade, de um período de transição, de maturação, de compreensão do ordenamento jurídico para ser aplicado na sociedade. Então, esses 30 anos, eu acredito que foram de muitos avanços. Eu vejo com relação... Eu lembro até aquela música do Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, as pessoas hoje conhecem a Constituição. O que nós temos? Nós temos que aplicar o que está na Constituição. Eu acho que é aí que está a maior dificuldade. A gente está em um período pré-eleitoral e nós vimos aí candidatos a presidência da República dizendo que iriam modificar a Constituição, mudar a Constituição. Lógico que eventuais mudanças, o mundo ele é moderno, o mundo vai avançando e é lógico que as mudanças são necessárias para haver uma adequação, mas pequenas mudanças, não no sentido estrutural. E eu entendo também que cada dia mais a nossa sociedade está mais culta, né? As redes sociais, nós temos a internet, os meios de comunicação cada dia mais falando de leis. Eu acredito que outrora dificilmente alguém iria num programa poder ficar falando, discutindo lei, aniversário, 30 anos, né? Então, hoje as pessoas estão tendo um entendimento maior. E lá, na Constituição, nós temos para a sociedade, nós temos por um lado os deveres, mas por outros lados, nós temos também as obrigações. E o que eu percebo? As pessoas se preocupam muito com seus direitos e esquecem, às vezes, de estarem atentos às suas obrigações. Está lá que é obrigação estatal, no caso a segurança, é obrigação estatal a saúde, a questão da moradia. Só que a parte da educação, muitas pessoas, tendo conhecimento disso, elas estão passando a depositar para o Estado todo a sua vida. Então, quer dizer, a educação, então meu filho que fica por conta da escola. Problema de saúde, o Estado que tem que cuidar da minha saúde. Quando, na verdade, nós temos que colaborar também para que nós necessitemos de uma intervenção estatal mínima na nossa vida. Porque senão realmente fica muito complicado. Então, por um lado, nós temos essas questões que eu reputo de suma importância relacionadas à sociedade. E, por outro lado, as questões relacionadas aos operadores do direito. É muito importante nós termos boas leis, mas mais importante de ter boas leis, e eu considero a Constituição nossa uma boa Constituição, é termos bons operadores de direito. Temos bons advogados, bons delegados, promotores de justiça, bons juízes, desembargadores, ministros. Então, eu acredito que nós estamos precisando também que o país nós vivemos no Estado Democrático de Direito, tenha mais atenção para as questões relacionadas à Constituição para serem obedecidas e respeitadas nesse momento. E a gente salientava, inclusive, da Vanzo, demais convidados aqui, recentemente, porque, como vocês pensaram muito bem, na época do debate eleitoral se afloram muitos temas da Constituição. Olha, eu vou acabar com o 13º, eu vou acabar com férias, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo. E deixar muito claro, né? Até pelo regime que o Brasil vive, pelo sistema que nós temos hoje, independentemente da posição do presidente da República, seja de esquerda, de direita, ele por si só, para fazer mudanças dessa magnitude, ele precisa do apoio do Congresso Nacional. Então, não basta o presidente ter um determinado tipo de pensamento, principalmente com esses temas ou com essas questões, como o da Vanzo e os convidados citaram aqui, que são estruturais na nossa Constituição Federal. Agora, vem um outro tema também à tona, né? Apesar desses 30 anos, algum risco de colocar
sob júdice, sob questionamento a nossa democracia, de se enfraquecer o poder das instituições, de se enfraquecer esse Estado de Direito que tem hoje? Alguma coisa que possa colocar em risco esse nosso atual sistema, Davanzo? Eu entendo que sim, sempre existe o risco. Por isso que é importante nós termos muita atenção, né, quando você bem salientou, para nós, eu vou precisar consertar uma torneira. Eu vou analisar se aquela pessoa é digna de entrar na minha residência para consertar a torneira. Na escolha de um presidente da República, dos nossos senadores, dos nossos deputados, do nosso governador, nós temos que ter o mesmo critério, né? Então eu entendo que sempre haverá o risco, mas hoje a sociedade ela está muito mais movimentada do ponto de vista de reações. Antigamente dependia-se, porque a advocacia é a voz da Constituição. É a advocacia que representa o povo, então a voz constitucional é do advogado, a advocacia da advogada que leva. Hoje as pessoas já estão comentando nas redes sociais, só que nós estamos vivendo na era das reformas. Estamos vivendo na era das reformas. E a nossa sociedade não foi forte o suficiente para evitar que a reforma trabalhista, por exemplo, fosse prejudicial à perda de muitos direitos conquistados com muita dificuldade durante o transcorrer de muitos anos. Professor, concorda? No período republicano, né, que eu me levei em consideração também a discussão do período democrático que nós temos, né, é importante pegar um gancho do professor Davanzo, não, doutor Davanzo, né? Coloca a ideia de que esse período democrático, né, ele revela também a possibilidade não só dos advogados, do judiciário terem o conhecimento desse ordenamento jurídico, né? Por isso que é importante a gente reportar a história do Brasil para poder entender a história da Constituição e por que nós temos que lutar pelas conquistas que nós temos, que estão na Constituição. E, por exemplo, voltando à questão do direito do trabalho, o nosso direito do trabalho, os juristas do trabalho, os advogados do trabalho se reportam à Constituição para fazer valer os direitos trabalhistas, né? As súmulas, enfim, né? Para poder valer, inclusive, os direitos sociais ali. Então, eu acho que o grande ganho da Constituição, o grande avanço da Constituição é o fato de nós termos como professor... Não é professor, não. Professor também. É professor também. Nós somos todos professores, então... né? Independente das nossas profissões aqui, coloca o fato de identificar o aspecto da participação, né, que a gente estava falando, desse movimento de participação política que envolve ali os direitos sociais. As reformas, estava falando das reformas trabalhistas, a Constituição fez uma reforma fundamental, que é a reforma sanitária, que nos deu o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, que hoje a gente estava vendo os indicadores, 75% da população usa o Sistema Único de Saúde, né? Então, quando a gente fala de reforma da Previdência, por exemplo, a gente tem que identificar que a maioria da população utiliza o Sistema Único de Saúde, né? Verdade. Outra forma de reforma é a discussão do meio ambiente, né? Aquilo que nos garante, por exemplo, a preservação da nossa Mata Atlântica, a preservação dos nossos... que naquele período, né, não tinha essa força do mercado e do agronegócio, né? Então, o que eu gostaria de chamar também a discussão é que eu fico pensando se os elementos que estão descritos na Constituição, se colocassem hoje como pauta no Congresso Nacional, se seria fácil a gente manter um debate digno de valores, né? Porque o que a gente tem visto hoje é um pouco um ataque, né? Um ataque de força ali
perniciosa muitas vezes, né? Inimigos, né? O debate com o inimigo. E, na verdade, quando a gente vê Ulisses Guimarães, aquelas figuras, né, que são chaves ali, com os movimentos populares, trabalhadores, os ruralistas, enfim, todos aqueles setores que envolvem a classe dominante também, e você tem um consenso. Então, é importante lembrar, do ponto de vista institucional, né, que a Constituição revela esse elemento fundamental de garantia dos direitos fundamentais, que é aquilo que o professor estava colocando, e de manutenção deles, né? Eu chamei a atenção à quantidade de artigos, ou seja, de descrição cada vez mais detalhada desses nossos direitos, e eu acho que valeria a pena todos saberem que, muitas vezes, o que se recorre é a aplicação da Constituição, né? A reforma urbana, por exemplo, é um espaço que foi dedicado na Constituição Federal, que revela que toda a propriedade tem que ter uma função social, né? Seja ela no urbano ou rural. Então, isso se coloca também como o direito à moradia, o direito a uma vida digna, né? Então, eu acho que, assim, os impactos disso, ou seja, o avanço é importante. Eu acho que, do ponto de vista da qualificação do sentido de igualdade de direitos, dos objetivos que se pretende, né? Uma sociedade sem discriminação, sem preconceito, com trabalho, né? Que, voltando à discussão da reforma trabalhista, né? Porque ali está como um direito fundamental, né? O direito ao trabalho, né? Então, é esse ponto. Doutor Cristiano. Eu sigo essa mesma linha, né? As conquistas de 30 anos, e talvez quando eu colocava nessa evolução da democracia, eu falo do atendimento ao povo brasileiro com o que a professora citou em termos do SUS. Antes você não tinha um sistema único de saúde que pudesse atender o aspecto social, que é o aspecto da saúde que eu citava nesse início, né? Você tinha a Santa Casa, você tinha uma coisa muito... Se você pegar um direito também objetivo do próprio cidadão, que se você pegar o direito do consumidor, ele nasce de 1988 com a Constituição de 5 de outubro. Os estatutos da criança. Então, é uma democracia em evolução. E estamos num aprendizado. Então, você tem aí um espaço de aprendizado do povo brasileiro, de receber direitos, de se estabilizar nesses direitos, de votar pelos seus próximos direitos e entendê-los. Então, isso é muito complexo, mas eu digo que essa evolução é boa, ela faz parte. Quando nós, uma resposta até trazendo também naquilo que você trouxe um pouco antes a respeito do perigo ou algum risco, eu vejo que não, nós exercemos na nossa democracia 2 impeachments. Historicamente são 2 impeachments, indiscutível aqui de segmentos, mas constitucionalmente, dispositivos constitucionais exercidos. Pouco não teve o terceiro. O que é um dispositivo? É uma estabilidade da democracia, ou bem ou mal, mas ele foi exercido. Em 30 anos. Olha que questão. E não houve nenhum golpe. Porque quando você fala em golpe, você precisa trazer a discussão que você falou, qual é o perigo de um presidente da República, né? Quando falamos em golpe, é ruptura de um poder, né? Necessariamente você não precisa falar. Você pode falar em termos de uma união entre esses 3 poderes. Se os 3 poderes são independentes e harmônicos, independentes, mas se unir 2 poderes, legislativo e executivo, você tem um equilíbrio de um judiciário. Se unir o judiciário com o executivo no dia de amanhã, você tem uma força do legislativo. A grandeza da democracia, ela se busca aí. Se nós fizermos uma fotografia do momento que nós vivemos dentro do nosso Brasil, houve ali uma desestabilização de um caso de repercussão nacional e internacional, que foi a Lava Jato. E nós estamos aqui. Estamos aqui, onde foi constatado problemas pelos nossos representantes, seja ele do Executivo ou do Legislativo, mas houve o quê? Uma força do Judiciário onde teve esse equilíbrio. Mas o próximo passo, e eu consegui captar isso na fala dos 3 em dado momento, vocês deixam muito clara a questão da educação constitucional. Não é um termo apropriado, mas é para falar da educação da própria Constituição. E eu vou pegar um exemplo bem corriqueiro em relação a isso. Se você pega uma criança de hoje,
de 2, 3, 4 anos, e você entrega um filme de uma máquina fotográfica, ela não vai saber nem o que é aquilo, porque hoje ninguém mais anda com filme de máquina fotográfica, é tudo pelo celular. Da mesma forma, se você chega hoje para muita gente e entrega a Constituição Federal, ela nunca teve conhecimento daquilo, não teve contato com aquilo. Salvo engano, as escolas, universidades, que em algum momento oferecem a possibilidade do estudante, do aluno, ter algum tipo de contato, vira e mexe, fala, aquela aula de cidadania, a gente não tem isso. Então, como é que a pessoa vai defender ou vai discutir aquilo que sequer ela sabe que é direito dela? A gente fala muito do direito do consumidor durante o mês de março, porque é a data comemorativa. Hoje a gente está trazendo essa discussão dos 30 anos por conta do aniversário. Mas tirando essas datas comemorativas, é difícil, a não ser quem tem ossos do ofício, discutir sobre isso. Quais mecanismos a gente pode fazer para introduzir de uma forma mais assertiva a Constituição no dia a dia das pessoas, na escola e fora dela? Então, eu acho que tem que existir aí, e aí é um debate muito interessante. Primeiro que o programa seu, hoje, se você pegar 30 anos atrás, ninguém tinha nesse momento, e eu sei que tem vários internautas nos assistindo, a possibilidade de obter informação. Você tem hoje na sua mão uma plataforma onde você recebe informação, e antigamente nós não tínhamos isso. Se você pegar a época do protestantismo, Martinho Lutero, ninguém tinha informação lá da palavra da Bíblia. Depois foi divulgado isso. E aí se foi propagado, que era detido a informação. Então, esse é uma grande conquista. Então, o que eu coloco, e aqui é importante sobre essa educação, é levar essa informação do que é a Constituição, do que é seu direito. Até como cadeira na escola. Se você pegar a democracia americana, não é um exemplo, mas vamos dar um exemplo que você vai falar, é 200 anos de uma república, de uma Constituição. Na América, se você, em qualquer tribunal, se alguém alegar a 9ª emenda, ele pode ser o acusado, ele pode ser qualquer pessoa. O juiz vai parar e ele vai ter o poder de fazer um requerimento público para aquele juiz. Ele falou, alegou a 9ª emenda, que ele quer fazer um requerimento. Independente de estar representado. É a evolução e o amadurecimento dessa democracia. Se você alega a 5ª emenda na América, não defendendo esse modelo, mas eu digo pelo período. E o nosso, quando você fala no artigo 5º da Constituição do Brasil, é aquilo que você falou, pouco se conhece. Então tem que ensinar o que é a Constituição do Brasil, uma cartilinha desde o primeiro ano ali da escola, que não é mais o primeiro ano, né, mas é o ensino fundamental, para que eles possam começar a entender o que é a democracia. Mas o que é a democracia? Ela está contida dentro de uma lei fundamental e de um princípio constitucional. Então eu acho que, quando eu falo no ensinar, eu falo do mecanismo de investir nessa educação curricular da Constituição. Porque o brasileiro ele só vai ter contato com a Constituição ou na graduação, eventualmente num período lá que se falava colegial, que não é mais colegial. Então, é muito insuficiente. E aí alguém fala para ele, como na questão do consumidor, que você fala assim, mas eu tenho direito. Né? Aí ele começa a pensar no direito do consumidor. Se você pegar 10 anos atrás, quando você falava para se trocar uma mercadoria que vinha com um simples defeito aqui numa loja de uma cidade, era uma agonia, você era até maltratado. Hoje não. Hoje você tem um código do consumidor lançado à mesa em qualquer comércio. Então isso é uma evolução da democracia que está em amadurecimento. Professor. Eu gostaria só de complementar o que o doutor está colocando, que uma dos avanços também que é a universalização da educação, né? Então, do ponto de vista da formação da criança, do adolescente, né, e também na fase adulta, na graduação, você tem, principalmente no período de formação, né, do conhecimento das coisas, da socialização, enfim, da realidade, eu acho que a gente tem um currículo escolar que permite você ter a história, você ter geografia, você ter sociologia, né, que é a minha área. Você tem isso já consolidado. O problema é você investir numa educação já
já posta, já colocada, né, que tenha esse atributo de avançar nessa discussão, por exemplo, a criança ou adolescente ou numa sala de aula, as pessoas vão debater sobre valores, sobre o sentido das coisas, o que é certo, o que é justiça, como se formou a sociedade brasileira, né? Nós tivemos 300 e tantos anos, 388 anos de escravidão. Então, a relação com os indivíduos na sociedade brasileira é muito marcada ainda com uma cultura escravocrata, né? A gente tem que lembrar disso, e um dos avanços que nós tivemos foi... avanços não, desculpem. Eu acho que uma das falhas, talvez, da Constituição seria essa, de demorar para reparar historicamente a população negra que sofreu a escravidão no país. Assim como os índios, né? A questão da demarcação das terras, eu acho que ainda tem um problema a se colocar. Tem gente, inclusive, fazendo bancadas para retirar, como cláusula pétrea, a prerrogativa do Executivo de manutenção das terras indígenas. Então, os índios e os negros não foram reparados pela Constituição ainda, né? Então, acho que vale a pena a gente lembrar em consideração que, na educação também, eles não são lembrados. Então, além da Constituição, a própria população ela fica... ou seja, a nossa história ela precisa ser lembrada, né? E eu queria chamar a atenção, nesse aspecto, também, esse elemento da educação como uma fonte também de politização, né? Nós vivemos porque, assim como o professor Davanzo, eu estava nos bancos da universidade, então a gente vivia muito essa efervescência da década de 80 e 90, muito forte, principalmente aqui na região do ABC, né? Você que nos vê de outras localidades também deve estar sabendo do que eu estou falando, né? Ou seja, essa necessidade de fazer valer a sua voz, a sua expressão, a sua possibilidade de discutir os rumos da cidade. Isso é da Grécia Antiga, né? Da cidade justa já era discutida lá pelos gregos, né? E nós também conquistamos isso, né? O problema é que a Constituição ela também tem um sentido aberto, não é isso? Porque tem a rígida e a aberta. Vocês me corrijam aí, né? O nosso sistema é rígido. É rígido, mas ela é aberta porque, veja, quando houve eu estou falando aberto talvez em outro sentido. Estou entendendo, tá? Já entendi. Porque quando você tem, no mesmo contexto da redemocratização, um período de implementação de políticas ligadas exclusivamente aos ditames do Fundo Monetário Internacional, para a gente conter a hiperinflação, que era um horror, né? Até a gente fala assim, olha, a gente ia no supermercado, de manhã, à tarde já era outro preço, né? A gente não tem isso. Então, a gente fala para os alunos hoje, eles não imaginam o que era isso, viver numa sociedade com uma inflação alta. Absurdo. Então, uma forma de regular isso foi uma reforma do Estado, feita no contexto da década de 90, né, o período do governo do Fernando Henrique, né? E com a reforma do Estado foi possível regular a moeda e modificar a administração pública. A Constituição permitiu isso, né? Então, hoje a gente vive, inclusive, com um tipo de Estado diferente daquele da década de 80, se vocês concordam comigo, né? Agora, na década seguinte, ou seja, no começo dos anos 2000, ela também permitiu emendas ligadas a setores sociais, políticas sociais, né? De avanço, ou seja, até chamavam um retorno a um neodesenvolvimentismo, que foi o primeiro governo Lula, o governo Dilma, os primeiros, né? Em que você discutia um pouco esse avanço, né, das políticas sociais, e a Constituição permitiu também esse deslocamento. Assim como permitiu, né, a reforma trabalhista agora, né? Mas recentemente, ou seja, você tem o que eu quero dizer é que o que nós temos é um processo democrático consolidado, né?
um Congresso Nacional em que nós votamos os representantes, né? Então, além desse momento que você iniciou falando dos candidatos que temos que votar, os deputados também têm uma força muito importante na manutenção da Constituição, né? De fazer valer e consolidar o que já está ali como um elemento a ser analisado para a defesa dos direitos fundamentais da população brasileira. Davanzo, questão educacional. Eu acredito que com a evolução da comunicação, né, dizem que as informações hoje, elas mudam, em 2 anos elas já se multiplicam, né, a quantidade de informações que existia outrora para as que hoje existem. Então, daqui 2 anos, a quantidade de informação estará multiplicada. Então, se a comunicação está melhorando pelas redes sociais, que a gente tem um mundo na palma das mãos, com certeza, e as pessoas hoje, quando estão discutindo alguma questão, o princípio da legalidade, olha, o princípio da presunção de inocência, pronto, que foi muito discutido. As pessoas vão buscar, elas vão consultar na internet, vão descobrir exatamente do que se trata. Então, eu acredito que cada dia mais, independente, inclusive, da condição econômica, que nós sabemos que a maioria da sociedade hoje já tem acesso a um celular, a uma internet, ao mundo globalizado. Então, a Constituição, eu acredito, cada dia mais vai fazer parte do cidadão brasileiro. E também existe, inclusive, projetos aí no sentido da Constituição ser ensinada desde o início para as crianças já nos bancos escolares. E esse tema importante nesse momento, fazendo mais uma vez uma relação com o período eleitoral, é porque cabe ao deputado estadual, ao deputado federal, aos senadores, ou seja, aos legisladores, justamente a manutenção, a preservação ou a alteração desses temas inseridos na Constituição Federal. Por exemplo, a gente ouve falar com frequência, principalmente quando vai noticiar, a PEC tal, é uma proposta de emenda à Constituição, que ela precisa do crivo, precisa da aprovação do Congresso para mudar aí temas que são sensíveis à população. E os nossos convidados bem lembravam aqui, e toda vez também é plataforma de discurso na campanha. É reforma tributária, é reforma política, é reforma previdenciária, que por muito foi discutida, mas não saiu do papel, mas inevitavelmente o próximo presidente da República, seja qual for, vai ter que discutir com o Congresso a reforma previdenciária, até porque uma hora a bolha estoura, né? Ou você revê a questão do teto de gastos, ou você revê, ou pratica de uma vez por todas a reforma da previdenciária, senão vai estourar a conta aí. Agora, dessas reformas tão faladas, pelo que vocês acompanham, há realmente ambiente para sair do papel ou mais uma vez vai ficar só em discurso, não tem um momento favorável, precisam outros fatores para motivar ou para propiciar a discussão e aprovação desses temas que vão modificar sensivelmente a vida das pessoas? Uma das coisas que eu vejo que, com tudo que veio à tona no Brasil, isso foi bom, independente, né? Eu acho que está caminhando as coisas. O exercício da cidadania, de fiscalizar, é o que realmente vai ser o grande parâmetro. As nossas eleições esse ano, que são eleições nacionais, na próxima existirão candidatos muito mais maduros e eleitores também muito mais maduros. Porque quando nós falamos isso, existe ainda uma desinformação, porque existe uma forma de se fazer campanha, existe um modelo de se fazer campanha e ainda do passado. É uma transição que nós estamos falando. Se nós pegarmos ainda um Congresso Nacional, ele é um Congresso que está em transição. Nós temos ainda pessoas que fazem parte de um regime, né, anterior do nosso Brasil, que está lá há mais de 30 anos. E isso faz parte da democracia que nós temos que fazer essa transição. Por que eu digo isso? Eu verifico determinados candidatos, a governador, por exemplo, falando, levando uma desinformação, falando de mudança de uma questão no âmbito de seu estado, quando na realidade é competência federal. É lei federal, ele não tem poder para fazer isso. E que ele tem ali a sua competência, a sua circunscrição dentro do estado dele, que seria através da democracia na Assembleia Legislativa de cada estado.
E isso acontece. Agora, é importante que a sociedade cada vez mais esclarecida, ela comece a ficar atento sobre esse debate, sobre o que está acontecendo. A professora ela citou uma coisa interessante, que nesse aspecto da Constituição, nesses 30 anos, é que houve ali enfrentamentos, eu diria, dos governantes, desde do que tomou posse ali. Tivemos a transição da economia, uma estabilidade da moeda. Então, isso realmente foi uma passagem, e depois desses 30 anos nós temos que trabalhar no nascedouro de uma Constituição que foi uma vontade popular, e depois caiu para todos os estados, onde cada estado teve que fazer a sua Constituição também, os municípios, que se faziam os deputados constituintes de estados, se faziam os vereadores constituintes. Então, houve ali esse chegar de forma legal e institucional, e depois, para que houvesse, eu diria, um conhecimento, é o que hoje nós estamos debatendo. Então, eu creio que o Brasil está, sim, numa evolução. Vamos chegar, essas eleições, elas serão completamente, a próxima será completamente diferente, independente do que virá aí. Eu acho que é a vontade popular, é a vontade do voto, mas eu quero voltar aqui nesse tema. Eu acho que seja quem for, eu acho que o programa de hoje é importante, porque a sociedade, o povo brasileiro, ele tem que estar muito mais atento e cobrar muito mais dispositivos da democracia brasileira através dos seus representantes. Quero ouvir também a professora Davanzo. Existe aquela ação de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Isso, a ação direta de inconstitucionalidade, que é um mecanismo constitucional que cada um de nós a gente pode entrar no isso, tanto é que teve vários pedidos de impeachment de indivíduos, né? Até sobre uma parte, professora, até que é para ilustrar o que a senhora está falando. A lei do crime hediondo, quando veio no Brasil, foi fruto de um movimento popular, onde se levaram mais de 1 milhão de assinaturas, né, com a morte de uma pessoa, que eu não vou citar, onde nasceu, forçamos o Congresso, através desse movimento, a se fazer uma lei, onde todo cidadão ele pode ter esse mecanismo para que se possa acionar o Congresso Nacional. Sim. Queria chamar a atenção a esse dispositivo, né? Exatamente para marcar a possibilidade da população também entender que não é algo tão distante, né? De que as pessoas podem, que é um recurso importante. Esse é o papel da Constituição e que a gente tem que fazer, como os colegas aqui estão colocando, conhecimento, né? O conhecimento da importância que existe na Constituição, né? Agora, esse momento que a gente está passando, ele é bastante, que vocês estão colocando, né? Que na próxima eleição a gente vai estar mais madura, assim espero, né? Porque a gente sempre pensa, né? Não, daqui para frente as coisas vão melhorar, né? Então essa esperança fica uma incógnita, né? Porque se ainda permanecer um grau de compreensão da realidade, da história, dos elementos jurídicos, políticos, e voltado só para o ataque de forma inimigo, né, de forma violenta, eu acho que a gente não faz política dessa forma, né? A política é a arte do consenso, é a arte do encontro também, né, de ideias opostas. Sim, Leandro. Nós estamos vivendo a necessidade das reformas. Com certeza precisamos passar pela reforma tributária, pela reforma da Previdência, mas existe uma reforma, eu acho que ela é essencial e a mais importante ao momento que nós estamos vivendo, que é a reforma do ponto de vista político. Há necessidade de nós fazermos uma reforma política no país. E eu vou até ilustrar com o seguinte exemplo. Tem uma história que diz que uma criança, ela toda vez que via a mamãe fazendo pão, que era a tradição da vovó e da bisavó, ela cortava as duas pontas da massa e jogava fora. Então somente assava a parte do meio e cortava as pontas. E a filha, analisando aquilo, falou: mamãe, por que toda vez que a senhora está fazendo a massa do pão, só corta os 2 bicos da massa e joga fora? E só coloca o meio?
Não sei, filha. Pergunta para sua avó. Eu falei, vovó, a mamãe toda vez que corta a massa do pão, ela corta os bicos e joga fora. Por quê? Não sei. Pergunta para a Bisa. E a Bisa estava viva. Bisa, por que toda vez que a minha mamãe faz o pão, ela corta os bicos e joga fora? E a Bisa respondeu, sabe o que é, minha querida bisnetinha? Na época, lá atrás, a nossa forma era pequena e não tinha espaço para poder colocar a massa toda. Por isso que a gente tirava as pontas. Só que o mundo evoluiu, já tinha a forma maior, mas continuaram fazendo. E por que necessitamos da reforma política? Eu não posso culpar hoje um político que está lá, eu não posso culpar das mazelas que ocorreram durante décadas do nosso país, do ponto de vista político. Como que uma pessoa pode criticar Caixa 2? Porque Caixa 2 era uma coisa comum. Só que por isso que nós precisamos de estar atentos à importância das transformações. Mas aí veio um mensalão, um alerta, e continuaram fazendo a mesma coisa. E aí vem o quê? Vem a Lava Jato. E continuam fazendo a mesma coisa. Aí sim, castigo para esses que não souberam perceber que o mundo está se transformando, que as gerações estão se transformando. Daí a importância de nós termos bons operadores no legislativo, bons vereadores, bons deputados, tanto na área estadual como na federal, e da parte dos governos, do município, do estado e da União, tem que ser gente de experiência, tem que ter gente que realmente sabe lidar com o Congresso, com a Assembleia, com as câmaras. Então, eu entendo que nós temos que passar por essas reformas sim, e a principal reforma é a política, e nós estamos, a vizinhança aí, né? Está chegando, é domingo, dia 7 de outubro, nós temos essa oportunidade de fazer a diferença. Eu não sou contrário a reeleger quem já está, não, porque tem muitos bons. Não pode generalizar. Não podemos generalizar, mas nós temos que realmente fazer aquela escolha com lupa, aquela escolha criteriosa com relação às pessoas. Porque, infelizmente, o que acontece? Outro dia estava analisando uma questão trabalhista e eu via que, e eu faço bastante reclamada, quero deixar bem claro isso. Nosso escritório, a gente tem muitas empresas que nós reclamamos, mas nós queremos que haja um equilíbrio. E nós estávamos analisando uma questão lá e falamos, pô, engraçado, esse trabalhador, ele tem o direito, mas não está privilegiado. E por que algumas questões relacionadas a bancos, a seguradoras, as empresas de telefonia, por que algumas questões passam? Infelizmente, por quê? Existem pessoas que são eleitas por esses grupos econômicos e, por consequência, quando estão no poder, vão exatamente votar de acordo com o interesse daquele que os elegeram e não propriamente da sociedade. É verdade. Aliás, na questão da reforma política, muito se fala hoje sobre, parece que um item quase que, se não consensual, mas a grande maioria defende a redução do número de partidos no Brasil. Hoje nós temos aí quase 40 partidos, mais uma série ali na fila, esperando só ter o registro oficial para saírem do papel também. E sem dúvida alguma no Brasil não existe nem perto de 30 ideologias ou mais de 30 ideologias para diferenciar esses mais de 30 partidos. É um bom caminho essa discussão, professora? Limitar ou reduzir o número de partidos no Brasil? Eu acho que a discussão ela é boa quando ela tem uma amplitude, né, ou seja, um escopo grande para se discutir, né? Eu acho que isso já é antigo, já tem aí pauta sobre a reforma política há algum tempo. Algumas coisas foram feitas do ponto de vista do financiamento, né? Que eu acho que essa eleição ela demonstra, anterior também, o impacto do financiamento nas eleições, né? Mas o que se transformou, essa coisa
de vários que chama nanos, né, partidos, né, os nanicos, eles servem às vezes para uma função fisiológica, né, de agregar, ou seja, na hora de votar, né, no Congresso Nacional. Então ele realmente não tem uma causa, não tem uma tempo uma de força, televisão, é fundo partidário. Isso, exatamente, né? Então recorre-se ao fundo partidário, exatamente, né? Então eu acho que vale a pena colocar isso em pauta e descrever, ou seja, quais são os elementos a serem destacados como frágeis ou fortes dessas reformas, né? Identificando, inclusive, que, como doutor professor Davanzo coloca... Servo Davanzo. Isso. A participação popular no processo também da Constituição foi muito pequena, mesmo que os movimentos sociais ali organizados, as associações estavam ali. Mas o acesso à informação e também a pressão popular para a garantia dos seus direitos, isso sempre foi um problema. Por isso que o trabalhador, muitas vezes, fica descoberto dos seus direitos, né? E grupos acabam tendo seus direitos. Então, isso faz parte também de um processo de quem vai fazer essa reforma política. Né? Quem serão esses atores políticos que irão fazer valer os interesses de uma representação cada vez mais ampliada da população brasileira? Né? O Mírio Mota, por exemplo, coloca aqui para a gente. Boa noite, Mírio. Obrigado pela participação. Na visão dele, a reforma tributária é mais urgente, vai gerar mais empregos e produção e tirar os 14 milhões de desempregados de uma situação desesperadora. A reforma política pode vir depois. O povo quer ter renda, comida na mesa e dignidade. A política não é questão emergencial para o cidadão. Mas só que se os políticos não estiverem preparados, eles não vão deixar passar a reforma. E se deixar passar, vai ser de acordo com o interesse deles. Por isso, o meu, respeitando, inclusive, parabéns pela sua participação. Eu estava aqui com o meu celular acompanhando o Miro, né? Isso, o Miro perguntando, pode mandar pergunta? E mandou outras perguntas, parabéns pela sua participação, Miro. Mas exatamente por causa desse raciocínio que eu entendo que a reforma política ela é primordial, porque nós podemos ter, de repente, representantes lá que vai passar a reforma, mas às vezes até em prejuízo da própria sociedade. Queria só levantar esse ponto que o Davanzo coloca, que na Constituição, na sua promulgação, a reforma política estava em pauta. O que passou foi a reforma tributária mesmo, porque aí deu o campo para o projeto político, a política econômica do Maílson da Nóbrega, se não me engano, era plano verão, sei lá, Cruzado 2 já tinha sido, então, plano verão, né? Então, ou seja, quando você discute reforma política, você mexe em interesses que, no caso da Constituição, que tinha todos, inclusive tinha a discussão sobre o parlamentarismo, né? Que o PMDB perdeu. Né? Plebiscito, né? Mas na Constituição tinha uma proposta de 5 anos para o presidente e o parlamentarismo. Perdeu no processo ali constituinte também. Né? Como uma forma de... Nós poderíamos ter sido parlamentar, com regime parlamentarista. É verdade. Né? Então, veja, a discussão da reforma política, ela tem que primeiro... Eu até concordo um pouco com o Miro. O Miro, né? Ela tem que partir daquilo que a gente estava falando anteriormente, de um processo educativo, né? Que tem ali no processo educativo uma formação política, para a gente voltar aos áureos de uma politização em que a gente saiba por que a gente está lutando, não simplesmente reproduzir as mídias sociais. Né? Aliás, o Carlos Carvalho me ajuda mais uma vez aqui. Obrigado, Carlos, toda a equipe do Repórter Diário fazendo um resgate. O doutor Cristiano tinha chamado a atenção no começo da nossa discussão sobre os plebiscitos, e foram 5 até hoje. O primeiro deles em 93, que foi a escolha da forma justamente que a professora citou agora de governo, parlamentarista, presidencialismo ou monarquia. Aí depois teve a questão do porte de arma em 2005. Aí em 2010 houve um referendo específico para o Acre sobre o fuso horário em relação a Brasília. Em 2011, um referendo exclusivo ao Pará, para saber se o Estado seria ou não dividido em 3, Pará, Carajás e Tapajós.
2014, o último deles, um referendo exclusivo para a cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, para a criação dos distritos de Ouro Verde e Campo Grande, só para fazer mais um adendo aí em referência aos plebiscitos. Algum comentário, doutor Cristiano? Não, eu acho que isso é perfeito. O Davanzo coloca com bastante clareza sobre essa responsabilidade. No começo do programa eu citei até o texto, né, da nossa Constituição, que todo poder emana do povo e será exercido através de seus representantes eleitos. E para que nós possamos fazer a reforma política, nós temos que escolher os nossos representantes e escolher bem. E aquilo que eu falei, o exercício de escolher, ele passa exatamente pela essência da palavra. Quando você escolhe, você define, você busca, você pesquisa. De uma forma tão simples, numa feira você vai escolher a melhor fruta. Então você vai palpar, vai ver qual que está madura. E escolher é exatamente isso. É aquilo que nós falamos, saber escolher se é ficha limpa, se não é, qual é a origem, qual é a tradição, qual a ideologia desse candidato. Quando você fala, porque aí o que ele defende, se você quer uma reforma tributária, se ele defende uma reforma tributária, se ele sabe o que é uma reforma tributária, não é? Se ele quer e é a favor da reforma política, para que nós possamos realmente escolher, porque quando você escolhe um representante, é por óbvio que você fala em partido. O partido ele é uma parte, né? Ele não é um todo da sociedade. E quando você escolhe um partido, você escolhe uma parte que defende o quê? A sua ideologia, o que você pretende. Se nesse partido que você escolheu, ou nesse que representa o partido político, ele acena, ele concorda, não apenas no falar, mas se está escrito ali um tratado de forma partidária, comprometimento com a reforma política, o comprometimento com várias reformas que nós tanto buscamos e ansiamos. Esse link ainda que não existe é na personalidade disso do candidato. Porque o Brasil, e eu falo da evolução da democracia, é nessa questão que eu levanto esse debate, que é na evolução da democracia que você desassocia muito partido e candidato. E isso é fundamental. Porque a sedimentação de um partido político, ela é pequena ainda no nosso Brasil. A ideologia partidária, ela é pequena. Quando nós falamos no pluripartidarismo constitucional, onde nós temos aí essa elencado de partidos, é fruto de uma Constituição. Mas a Constituição, ela tem que ser feita algumas adaptações. Quando você pega a América, novamente vão citar, você tem 2 partidos? Não, você tem vários partidos na América. Vários partidos. Mas você tem a concentração democrática numa opção popular entre o republicano e o democrático, né? Que nada mais é que cada qual escolhe as suas ideologias. Se é a favor do aborto, é claro, se defende o aborto, e trago isso porque é assim na América. Né? Se você pega o republicano, são contra, se você pega os democratas, são mais favoráveis. E isso é uma discussão dentro da sociedade posta. E aí muitas vezes se faz debates isolados, separados, e a sociedade não tem como mecanismo... Faz alguns recortes. Né? Mas não tem um parâmetro para se balizar. E aí o Davanzo coloca isso com bastante clareza. A reforma política ela é indispensável, mas a reforma política ela só é feita pelos nossos representantes que nós escolhemos. O maior mal da humanidade hoje não é a corrupção da Isso, sociedade brasileira? Não é a corrupção? Perfeito. E a corrupção, ela está só na política? Não. Ela está em todo o segmento da sociedade. Todos. Pô, eu participei da última campanha municipal. É uma vergonha de a gente ver a população que ela na verdade, querendo corromper. Né? Ou seja, então não está só na política. Mas o principal, se nós conseguirmos fazer a reforma política e não exterminar não, mas diminuir, porque não vai acabar com a corrupção, com certeza essa geração de emprego, melhor saúde, melhor a questão da moradia, todas essas questões seriam supridas. Quero aproveitar também e saudar aqui o Roberto Gonçalves, presidente da OAB de Santo André, mandando um abraço, parabenizando pela iniciativa, cumprimentando aqui todos na mesa, aqui na pessoa do doutor Cristiano, Felipe Moraes, Marcos Vinícius Martinez, a Elisa Prado, o Ademar, a Nininha, a Regina Gomes, pessoal aqui conosco participando, Sérgio Tanuri, Tereza Marano, obrigado pela participação. E aqui no Rodapé, só para a gente aproveitar e divulgar, hoje à noite
teve a divulgação de mais uma pesquisa Ibope para a presidência da República. Como a gente já citou aqui, faltam poucos dias, 4 dias para a eleição deste domingo. O quadro aqui parece bastante consolidado em relação à presidência da República. O Ibope divulgou os seguintes números. Jair Bolsonaro do PSL, 32%, na última Ibope ele tinha 31%, então oscilou para cima dentro da margem de erro, passou de 31% para 32%. Fernando Haddad do PT, 23%, também oscilou para cima na pesquisa Ibope, tinha 21% na última, agora 23%. Ciro Gomes do PDT, 10%. Geraldo Alckmin do PSDB, 7%. Marina Silva Rede, 4%. João Amoedo do Novo, 2%. Henrique Meirelles do MDB, 2%. Álvaro Dias do Podemos, 1%. Cabo Daciolo Patriota, 1%. Brancos e nulos, 11%. Indecisos, 6%. Guilherme Boulos do PSOL, Vera Lúcia do PSTU, José Maria Emael do DC, João Goulart Filho do PPL, não pontuaram, portanto, o Ibope desta noite. E com isso, vamos aqui chegando aos finalmente do programa, edição especial desta quarta-feira, trazendo a temática aqui um pouquinho dessa grande discussão dos 30 anos da nossa Carta Maior da Constituição, data que vai ser celebrada neste dia 5 de outubro, 30 anos da Constituição Federal, e que tem muitos e muitos temas, muitos avanços, muitos ajustes ainda que devem ser feitos, e por isso a importância de escolher bem os nossos representantes no domingo. Davanzo, presidente da OAB de São Bernardo, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, fica à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, Leandro Amaral, e gostaria de parabenizar a sua pessoa pelo brilhantismo da cobertura com relação às eleições. Já há meses você vem cobrindo, realmente, querer ficar antenado, saber das notícias, basta acompanhar o Leandro Amaral e o Repórter Diário, então tem sido muito importante para mim, eu tenho certeza para toda a nossa sociedade, não só regional, quem nos acompanha fora da nossa região também, fora do país, é muito importante saber o que está acontecendo no mundo político, em especial as questões aqui do ABC. Parabéns pelo seu programa, agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo, discutindo sobre os 30 anos da Constituição Federal. E eu me recordo de uma música, quando eu era pequeno, na minha infância, eu não lembro exatamente quem é o compositor e o cantor, mas dizia: não confie em ninguém com mais de 30 anos, não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros vestido, tal, porque ele tem mais de 30. E eu ouvi uma pergunta aqui de uma internauta que nos acompanha, no sentido de que um candidato da presidência da República teria falado, parece que 2, teriam falado que iam levar a debate essa questão de uma nova Constituição. Olha, essa música, que não é para confiar em ninguém mais de 30 anos, eu confio na nossa Constituição. Eu acho que mais importante do que mudar a forma é mudar a massa. Eu acho que mais importante do que nós queremos mudar a Constituição é fazer com que a Constituição seja cumprida. E hoje, infelizmente, nós vemos até no próprio judiciário havendo conflito. Um entende interpretando a Constituição de uma forma, outro interpretando de outra, que foi o que aconteceu com relação àquela questão da entrevista do Lula dentro da cadeia, se pode, se não pode, ou seja, e o direito de imprensa, e a liberdade de expressão, ou seja, existe conflito, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, as maiores autoridades do país conflitando com relação à interpretação da Constituição. Então, mais importante do que mudar a Constituição é nós fazermos cumprir a Constituição, respeitar a Constituição, e é para isso que a Ordem dos Advogados do Brasil existe, que tem como sua finalidade precípua a defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, a defesa da justiça, da paz social, da rápida aplicação das leis e a rápida administração da justiça. Muito obrigado pela oportunidade, saudando meus colegas aqui de painel, a professora Claudete, da Metodista, bem como o doutor Antônio Carlos Cristiano, um amigo de longa data. Agradeço também a oportunidade de estarem aqui nos prestigiando. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, Davanzo. Da mesma forma, representando a OAB, a subseção aqui de Santo André, doutor Cristiano, obrigado pela gentileza, à vontade para suas considerações. Leandro, eu que agradeço mais uma vez, quero reiterar o que eu disse no início do programa, parabenizar o seu trabalho, o Repórter Diário, aqui o RD, por esse trabalho que vem sendo desenvolvido em favor da sociedade.
Eu costumo sempre dizer, às vezes a televisão hoje, ela não está mais levando uma informação tão rápida. Às vezes quando acontece alguma coisa, é o Leandro Amaral que já informa, já acende lá no celular. Redes sociais, as redes sociais hoje, pelo trabalho que eles desenvolvem, é maravilhoso. Então eu quero também saudar a advocacia andreense aqui da cidade de Santo André, em especial, na pessoa do nosso presidente, Dr. Roberto Gonçalves, e agradecer por essa rica oportunidade que você deu e lembrar aqui um detalhe, nós só estamos aqui hoje com esta liberdade graças à Constituição de 1988. Então, a liberdade ela é indispensável para toda a sociedade. Então, um grande abraço a todos que nos ouviram, a todos os internautas, a professora, o doutor Davanzo, a professora Claudete, né? Professora Claudete, por essa contribuição. E vamos sempre continuar dessa forma, levando informação e conhecimento, que esse é o dever de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cristiano. Professora Claudete Pagotto, representando aqui a Metodista, trazendo esse olhar social, olhar acadêmico também, coordenadora de Ciências Sociais da Metodista. Aliás, agradecendo mais uma vez toda a direção da Metodista, sempre contribuindo com os debates, com os assuntos, com as pautas aqui da nossa região do ABC. Professora, obrigado pela gentileza, à vontade para as suas considerações. Obrigada, Leandro, o doutor Davanzo, o doutor Cristiano, e queria enaltecer, inclusive, o papel da OAB, a OAB de São Bernardo, a OAB de Santo André, a organização, inclusive, da OAB no processo histórico de consolidação da Constituição, né, de luta ali pela sua existência e manutenção. Queria agradecer enormemente a possibilidade de estar aqui, estar refletindo muito ali episodicamente sobre alguns pontos, né? Tem muitas outras coisas que a gente poderia avançar, né? E que eu só gostaria de enfatizar a importância desse papel social, né, que nós estamos colocando aqui da Constituição, ou de uma vida digna, né, é fazer valer aplicando a Constituição Federal, né? Então, se a gente conhece os nossos direitos ali emanados, né, nós teremos o poder de reivindicá-los. É essa a minha expressão. Gostaria de agradecer novamente, né, e quem sabe numa próxima a gente possa aprofundar. Vamos voltar a falar mais sobre o tema. Sem dúvida alguma, vamos pautar para discutir cada vez mais esses e outros assuntos aqui, com a ajuda de especialistas importantes como os que nós recebemos essa noite, e principalmente você que nos acompanha todos os dias aí na telinha, na telona, você que acompanha ao vivo, você que acompanha depois aí na timeline do seu Facebook, na sua página, no seu perfil. Obrigado a você que curte, comenta, compartilha todos os dias, que sugere, que discute em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão, em Rio Grande ou em qualquer parte do planeta. Obrigado, Vitor Oliveira, toda a redação aqui, apostos do Repórter Diário. Obrigado, pessoal, boa noite. E a qualquer momento mais informações direto da redação, direto das nossas transmissões ao vivo. Obrigado. Eu bato no peito e digo que sou daqui. Eu falo mais alto porque quero transmitir minha energia, de querer meu lugar melhor a cada dia, pra ser feliz. Sou do ABC, e ter uma vida melhor é questão de escolher. Quem vai olhar pelo meu lugar, quem assim como eu não vai sossegar, enquanto meu grande ABC puder melhorar. Juntos somos maiores que muitas nações, 7 cidades, mais de 2 milhões. Gente que pode fazer muito mais por nossa região. Quem é do ABC, vota pelo ABC, não importa o partido, se é AB ou ser candidato daqui, tem mais compromisso pra fazer valer. Sou mais ABC porque é meu lugar, quero gente daqui pra me representar. E você? Vote em candidato que é do ABC, porque é com gente daqui que a gente vai crescer. Nessas eleições, vote por você. Eleja quem defende o ABC.